Então, eu vou repetir a pergunta, Laila. O México é um país que tem um tipo de economia específico que tipo assim, produz e exporta mais um único tipo de produto, tem uma economia diversificada ou não? Como é a economia do México? O A principal economia produto. diversificada. Tem uma economia diversificada? O que significa dizer que a economia do México é diversificada? O que quer dizer isso? Que ela tem atividades, tipo assim, várias atividades econômicas, não é só uma. Tipo, Ótimo. Ou seja, e quais são essas? O México se destaca em áreas específicas, né? Tipo assim, é uma economia diversificada por quê? Porque eles não produzem só um único tipo de produto, né? É um país que tem aí, que produz várias coisas. Tipo assim, que a economia, ela está distribuída em vários setores. E aí, quais são esses? O México se destaca em quê? Pode falar, pode falar. Bora, Laila. Fala. coloquei Serviços no industriais, O quê? Serviços o industriais? Na extrativismo indústria? também, Hã? O a que mais? exploração de minérios, Exploração de minérios. Principalmente qual minério? Qual o principal petróleo. minério que eles exportam? Se destaca mais em um tipo, né? Um tipo de minério, que é o Petróleo. petróleo. Petróleo é um minério, combustível fóssil. E aí? Só isso? Só atividade extrativa mineral e indústria? O país se destaca nesses dois? Agropecuária também. Só E que nem tanto, agropecuária mas também também. tem. Não, Eita. agropecuária eles têm. Eles têm, só que tipo, não é tanto, porque não é tão favorável lá. Mas tem. Hum. Vocês estão com o livro na mão, né? Estão com o lápis também. Então, vocês vão grifar aí logo nessa primeira página, lá em cima, onde tem economia diversificada mais dependente. Aí vocês grifem. Na terceira linha, o país apresenta estrutura produtiva diversificada. Aí vamos lá. O México se destaca com atividades industriais, extrativistas e agropecuárias. Ou seja, o México se destaca nesses três setores. Atividade industrial, atividade extrativista, principalmente o petróleo, que é o principal produto exportado pelo país, é o petróleo, mas ele se destaca nesses três setores: indústria, extrativismo e agropecuária, ou seja, agricultura mais pecuária. Ok? Se destaca nos três setores, mas o principal produto de exportação do México, desse país que ele mais vende, é o petróleo. Ok? É o petróleo, mas a economia é diversificada. Aí, se eu perguntar na prova, por exemplo, gente, me explique por que que a economia do México ela é conhecida como uma economia dependente. Ela é dependente de quê? Por quê? E aí, vocês vão dizer o quê? Tem lá a pergunta na prova. Vocês vão ter que explicar por que que a economia mexicana é uma economia dependente. Dependente de quem? E dependente por quê? E agora, vocês vão dizer o quê? Porque ela exporta e os países compram. Todo país é assim. Porque é Todo de país é assim. matar. Então, por que que o México é dependente? Dependente de quem? Quando você é dependente de alguma coisa. Você Dos Estados Unidos que depende... compram os produtos do México. Me aponte dados. Porque a maior parte da exportação do país é destinada aos Estados Unidos. Eita, agora sim a gente chegou na resposta que eu quero. Então, a economia do México é uma economia dependente, porque é dependente de quem? Dos Estados Unidos. Depende dos Estados Unidos. Depende por quê, Ana Beatriz? Porque grande parte daquilo que o México produz e vende e exporta vai para os Estados Unidos. Então, por exemplo, se os Estados Unidos parou de comprar os produtos do México, vai ter o quê? Vai ter algum problema, não vai passar por alguma Econômico no país. vai passar por uma recessão econômica muito forte. Por quê? O livro até destaca, no ano de 2016, há 4 aninhos, 81% de tudo que o México vendia, exportava, ia em direção aos Estados Unidos. Ou seja, é um país totalmente dependente dos Estados Unidos. Deu uma travada aí agora? Na minha... Agora deu. Olha, é um país totalmente dependente dos Estados Unidos.
né? Se os Estados Unidos entram numa crise econômica, o México ele tem que buscar aí outras alternativas, e com certeza vai sofrer, porque grande parte do que o México produz e exporta vai para os Estados Unidos. É tanto que o livro destaca que eles fazem parte de um bloco econômico, não é isso? Que é o NAFTA. O que é que significa dizer esse NAFTA? É o quê? Formado por quem? O que é o NAFTA? Canadá, Estados Unidos e México. Canadá, Estados Unidos e México. É um bloco econômico que a gente chama de uma zona de livre comércio, né? É um bloco econômico que é um tipo de zona de livre comércio. E o que seria esse bloco econômico? O que é que tem entre esses três países? Acordos econômicos, seja para exportação quanto para tipo a exportação de produtos de um país para outro. Ok, mas aí, tipo, isso acontece naturalmente. O que é que faz com que eles façam parte desse bloco econômico? Fazem parte da América do Sul? Hã? Mas eles não estão na América do Norte? Canadá, Estados Unidos e México faz parte da América do Norte. Estou dizendo, o que é que tem dentro desse bloco econômico que faz com que eles estejam participando desse bloco econômico? É uma zona de livre comércio por quê? Existe algum acordo dentro desse bloco que favorece a exportação e importação de produtos entre eles? Um acordo para quê? Eu achava que era para exportar produto um para o outro. Sim, é isso mesmo. Mas isso acontece naturalmente. Você fazendo parte de um bloco econômico ou não. O que é que eu estou querendo perguntar a vocês? O que é que tem dentro desse bloco econômico que favorece ainda mais a exportação e a importação de produtos entre eles? O que é que tem? Por que países participam de bloco? E eu falei isso na aula. Vocês não devem lembrar. Mas vamos lá. Não lembram mesmo. Eles são a zona de livre comércio. Só existe dentro desse bloco do NAFTA a livre circulação de mercadorias, capitais, money, tipo assim, para investir. Estados Unidos quer investir no México. O México quer investir em tal local lá no Canadá, enfim. Só existe livre circulação de mercadorias, capitais e serviços entre eles três, certo? Tipo assim, mexicano quer dar um rolê no final de semana nos Estados Unidos. Dentro desse bloco existe livre circulação de pessoas? Não. Não existe. Porque eles só são a zona de livre comércio. Só existem relações comerciais entre eles e nada mais. Ana Beatriz, você disse que tinha alguma coisinha, né, para que eles fizessem parte desse bloco. Tem sim. Toda zona de livre comércio é uma associação de países, né, que se unem ali, assinam um documento do bloco, dizendo o quê? O que é que tem nesse bloco, Ana Beatriz, que faz com que eles participem dele? A redução, escuta esse nome, redução ou eliminação, ou você reduz a taxa, ou você elimina a taxa de imposto sobre os produtos. Então, por exemplo, o produto que o México produz e exporta mais petróleo, né? É o principal produto de exportação do México. E a gente viu que o México é uma economia dependente dos Estados Unidos porque boa parte dos produtos que são produzidos no México são exportados para os Estados Unidos. Então, e o México faz parte do NAFTA, assim como os Estados Unidos faz parte do NAFTA. Então, o que é que acontece? O petróleo que vai do México para os Estados Unidos é um petróleo mais barato. Por quê? Mais barato, porque eles fazem parte de um acordo comercial chamado bloco econômico, que é um bloco econômico, né, chamado NAFTA. Então, no NAFTA existe a eliminação de imposto sobre produto, de alguns tipos de produtos, ou a redução no valor ali do imposto sobre os produtos que são exportados. Quer dizer que o produto ele vai chegar para aquele outro país mais barato. E eu posso comprar também produtos daqueles países que fazem parte do bloco mais baratos. Isso facilita o processo de exportação de produtos, estimula esse comércio maior entre eles, entenderam? Eles são a zona de livre comércio. Só existe livre circulação de dinheiro, money, entre eles, para quem quiser investir em quem, mercadorias e serviço. Tipo assim, os Estados Unidos contratou uma empresa de serviço no México. Aí as pessoas no México podem prestar serviço nos Estados Unidos.
Pode, tá lá na carteira dizendo que está em prestar serviço, em tal tempo, depois volta para o seu país. Por quê? Porque nesse bloco não existe livre circulação de pessoas. Tipo assim, por motivos ligados a turismo, ou então porque eu quero passar, sei lá, um final de semana ali e tal. Não tem isso, não. Porque eles são apenas um acordo comercial. Ok? Entenderam, né? Foi pronto. Então, se eu perguntar, diga. Nas maquiladoras eu fui pesquisar e disse que, tipo, elas importam o produto sem precisar de taxa, sabe? Então é por conta do NAFTA. Exatamente, é por causa do NAFTA. É por causa exatamente do NAFTA. É o NAFTA que faz com que é um acordo comercial entre eles três, né? Então, o NAFTA tanto pode eliminar a taxa do imposto total ou pode reduzir imposto sobre alguns produtos específicos, certo? E como essas maquiladoras se criou uma zona franca, tipo assim, nas zonas onde existem as maquiladoras, que são as montadoras de produtos no México, são zonas que a gente chama de zona franca. Ana Beatriz, o que é uma zona franca? No Brasil tem isso? Tem. Tem uma bem famosa no Brasil, que todo mundo fala dela, que é a Zona Franca de Manaus. Lá funciona basicamente da mesma forma como funciona no México. Empresas estrangeiras se instalaram na Zona Franca de Manaus para produzir produtos, montar produtos, tipo assim, elas recebem peças de fora e montam produtos na Zona Franca de Manaus. E aí uma parte é mandada de volta para outros países, exportado, né? E uma parte é vendida aqui internamente. No México funciona da mesma forma. Sendo que como o México faz parte do NAFTA, o que é que acontece? Essas maquiladoras, elas meio que ganharam um impulso ainda mais. Tipo assim, elas conseguem vender produtos sem imposto nenhum sobre esse produto, se for para países do NAFTA, tipo o Canadá ou para os Estados Unidos. E a gente sabe que a economia do México é uma economia muito dependente dos Estados Unidos, porque boa parte dos produtos do México vai para os Estados Unidos. Entendesse? Então, assim, facilitou ainda mais essa questão das maquiladoras. Bom exemplo que Vitória me deu aí. Aí tem dizendo que a indústria do México vem crescendo bastante, sobretudo no século XX, porque no século XX, na segunda metade do século XX, a partir de 1950, é uma indústria que começou a receber muitos investimentos estrangeiros, sobretudo investimento dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos começou a investir maciçamente na economia mexicana, implantando uma série de indústrias transnacionais, que são aquelas indústrias que têm um país de origem, mas elas participam aí produzindo em vários outros países do mundo, produzindo, exportando seus produtos em vários outros países do mundo, porque elas estão em busca de vantagens e de aumentar a lucratividade da empresa. Então, a partir de 1950, a indústria no México começou a crescer bastante, principalmente em decorrência de investimentos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos. Não quer dizer que foi só dos Estados Unidos, eu estou dizendo que foi a maior parte dos investimentos veio dos Estados Unidos. E aí é mais um motivo que leva a crer que a economia mexicana é a economia dependente dos Estados Unidos, certo? Por causa desses investimentos, da instalação das empresas, enfim, da exportação dos produtos que a gente morreu de falar também. Já, o que mais? A atividade industrial mexicana se concentra em grandes centros urbanos, como, por exemplo, a Cidade do México, que é a capital do México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. E as indústrias que se destacam no país, né, no México, são têxtil, roupa, né? Alimentícia, a indústria automobilística, petroquímica, no caso o petróleo é o principal produto de exportação do país, né? Então, outro tipo de indústria que se destaca no México é a indústria petroquímica, o principal produto deles, de exportação. Siderúrgico, que é o setor de ferro, né, de aço, e o setor metalúrgico, de metais, também se destaca no México. Ok. Aí vamos falar das maquiladoras, de novo. O que são essas maquiladoras? São montadoras de produtos. E grande parte delas se instalaram no norte do México. A gente já viu isso aí, não foi? E aí, essas maquiladoras, elas começaram a ser criadas, a ser implantadas no México, a partir da segunda metade do século XX, que eu falei que a indústria no México dinamizou bastante a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, a partir de 1950 em diante. Começou a receber muito investimento estrangeiro e tal. E aí começaram a receber muitas empresas de fora, né, de outros países, e a se instalar no México, para se instalar no México. Grande parte delas no norte do México, por quê? Porque é uma região ali de fronteira com os Estados Unidos, é uma estratégia também dos Estados Unidos para fazer com que as pessoas fixem no México. Fica aí, meu filho, não vem para o país, não. Aí gerou emprego, gerou renda, movimenta, de certa forma, um pouco a economia do país e tal. Então, assim, as primeiras maquiladoras, empresas, indústrias que montam produtos
começaram a ser criadas lá no México na década de 60. Criou uma zona franca na região fronteiriça com os Estados Unidos, ou seja, naquela partezinha ali norte, né, do México. Zona franca é o que, Ana Beatriz, essa zona franca? É uma zona industrial, muito rica industrialmente, ou seja, que monta muitos produtos diariamente e vende aí, recebe essas peças com imposto praticamente zero e vende esses produtos montados com imposto praticamente zero, certo? Baixíssimo, ou então é eliminado mesmo o imposto. Como Vitória estava me dando um exemplo agora há pouco. Ok. Qual o objetivo dessas maquiladoras? Atrair capital estrangeiro, money de fora, né? E ampliar o parque industrial mexicano. De certa forma, gerar emprego no México, promover aí a criação do mercado consumidor do México, né? Movimentar a economia dentro do México, enfim. Mas a gente sabe que grande parte do capital obtido por essas empresas, a lucratividade delas, não fica no México, né? Gera emprego, gera. Mas a gente sabe que a maior parte do lucro da empresa vai para onde? Vai para onde? A maior parte do lucro das empresas transnacionais vai para onde? Eita, gota. Vai para onde o lucro da empresa? Oi? Vocês estão aí? Eu tô só lá. Para o país de origem? O seu país de origem, exatamente. Aí, ó, como é que elas funcionam, as maquiladoras? O nome maquiladora quer dizer montadora, né? Elas recebem peças que são fabricadas nos Estados Unidos. Isso aí, as que são estadunidenses, né? Outra coisa que a gente precisa desmistificar é que no México não existe apenas maquiladoras estadunidenses, não. Tem também, recentemente, vem sendo implantadas outras maquiladoras que não são dos Estados Unidos, pertencem a outros países, ok? Mas a maior parte delas ainda são estadunidenses. A maior parte das maquiladoras, das empresas industriais, montadoras de produtos que se localizam no México, realmente são de origem estadunidense. Mas tem outras também de outros países. E é isso que eu quero que vocês se liguem. Mas, ó, aqui está dando um exemplo dos Estados Unidos, né? Que grande parte delas são dos Estados Unidos. Então, elas recebem peças fabricadas nos Estados Unidos, montam o produto final no México, certo? Montam o produto lá bonitinho no México. E após a montagem do produto, o que é que acontece? Esse produto vai ser exportado. E grande parte dos produtos que vão ser exportados voltam para os Estados Unidos para ser distribuído aí para outras partes do mundo. Ok? Aqui falo das maquiladoras hoje, ó. Em virtude do aumento dos salários pagos aos trabalhadores na China, da alta dos custos de transporte no comércio global, o parque industrial mexicano vem crescendo ainda mais, né, sua importância no mercado internacional. O perfil das maquiladoras está mudando, com a instalação de empresas mais sofisticadas e empresas não só, como é que eu posso dizer, de produtos simples, como produtos também de alta tecnologia, né, vem sendo também produzidos no México, vem sendo montados no México. E, como eu falei, não somente empresas dos Estados Unidos, embora grande parte sejam dos Estados Unidos, mas também tem empresas aí de outros países. O livro dá até um exemplo aqui de uma empresa, se não me engano, é empresa francesa, né? É sim, empresa francesa. Está localizada na cidade de Tijuana, na área de fronteira com os Estados Unidos. E fabrica aviões, ou seja, empresa aí que produz um tipo de produto sofisticado, caro, de alto valor agregado, de alto teor tecnológico, um avião, né? E é uma empresa francesa. Então, assim, para a gente desmistificar, tirar isso da mente, achando que toda maquiladora no México é estadunidense. Não, mas a maior parte é. Ok? Entenderam? Não entenderam? Fale, viu? Fale agora ou cale-se para sempre, porque a prova é semana que vem. Agora vai falar do extrativismo. A gente já viu que é a principal atividade econômica. Eu não vou enrolar muito aqui, não vou ficar muito aqui, não. A principal atividade econômica do México, ligada à questão do extrativismo, a economia do México é uma economia diversificada. Tanto eles produzem e exportam produtos na área industrial, quanto na área extrativista, quanto na área de agropecuária. E também o turismo é uma das atividades mais importantes do país. A gente não pode deixar de esquecer isso. E o turismo é uma atividade ligada ao terceiro setor, que é o setor de serviços. Também é importante para o México, certo? O terceiro setor, o setor de serviços. Mas aí essa questão do extrativismo vai abordar o quê? A questão principalmente do petróleo, né? Porque o principal produto de exportação desse país, do México, é o petróleo. É o principal produto. Mas não quer dizer que, tipo, só produz isso. Não, de jeito nenhum. Como eu falei, é uma economia diversificada. Mas na área extrativista, o principal produto realmente é o petróleo. Mas eles também extraem e exportam outros tipos de minérios, né? Olha, prata, chumbo, ferro, cobre, gás natural.
Enfim, eles produzem e exportam também outros tipos de produtos extrativistas, ok? Enfim, aqui, agropecuária. O território mexicano é pouco favorável à agropecuária, pois apresenta algumas áreas de montanhas e clima árido. Mas a gente viu que tem algumas áreas de solos férteis, né? Que é no Planalto do México, naquela partezinha central do México, que é onde se localiza a maior parte da população. Então, como é que eu posso dizer? A produção agrária dele, agrícola dele, dá para eles sobreviverem e até exportarem uma parte dos produtos, viu? Também é uma das atividades importantes economicamente para o país. E, embora eles tenham essas áreas aí de montanhas e de clima árido, seco, desértico, nessa região do Planalto do México, que é onde se concentra a maior parte das pessoas, existe sim uma produção agropecuária tanto voltada para o mercado interno quanto voltada para o mercado externo. E é tanto que vai dizer aqui, a produção agrária se concentra no Planalto do México, que é onde a gente vai encontrar um clima mais favorável, que é o clima tropical, com temperaturas mais amenas, chuvas regulares e solos férteis, que permitem a agricultura. E também a criação de animais, né, na área. O clima favorece. Predominam essas propriedades. No México existem as haciendas, acho que fazenda, né? Enfim, predomina no país, predomina o que existe mais, né? As grandes propriedades, as extensas propriedades, que emprega aí uma grande quantidade de mão de obra e são pouco mecanizadas. A grande parte da produção vem dessas empresas aí, dessas fazendas. A pecuária é praticada no centro-oeste do país, centro-oeste. Ocupa 40% do território do México e tem como principal atividade a criação de gado bovino. E aqui vai falar dos braceiros, que são aquelas pessoas que ficam migrando para o país vizinho na época de colheita dos produtos. Depois volta para o México. E eu falei já desse aqui do turismo, né? Que é uma das atividades mais importantes do país. Ok, eu deveria ter bebido água, eu tô morrendo de sede, Maria. E eu não trouxe água. Agora eu vou falar do tema 3 e o tema 4. O tema 3 e o tema 4 é falar sobre a América Central. Ei, tem alguma dúvida sobre o México? Nem perguntei. Eita, menino, que eu já recebi 5 mensagens de uma mãe aqui. E é tudo áudio. Eita, Guta. Ei, vocês estão aí? Aqui. Oi. Eu tô no ritmo aqui, meu filho. Ritmo de revisão é barra pesada, viu? Olha, o tema 3 e o tema 4 é falar da América Central. O tema 3 é a América Central continental e o tema 4 é a América Central insular. Lembram, né? Qual a diferença dos dois? O que é continental e o que é insular. Lembra? Sim ou não? Sim! Sim. Você troca seu smartphone Samsung por um iPhone? Sim ou não? Não. Não tem nada. Joga não. Coitado. Meu povo, vamos lá. Então, o tema 3 vai falar da América Central Continental, que é aquela parte da América. Eu não estou mostrando o mapa, mas eu espero, na minha cabeça já está o mapa todinho, entendeu? Na minha cabeça já está o mapa todinho. Eu tô lembrando do mapa, eu mostro no mapa, tá na minha cabeça. Então, aquela parte lá da América Central, que interliga, que a gente chama de istmo. É um istmo. O que é um istmo? Lembra o que é um istmo? Alguém lembra o que é um istmo? A América Central Continental também é chamada de istmo. Por que istmo? Porque liga 2 territórios. Porque liga, muito bem. Porque interliga duas porções de terras maiores, né? A América do Norte, a América do Sul. Todo istmo é uma pequena extensão de terra que interliga duas outras maiores. É isso que é um istmo. Então, essa parte da América Central Continental, ela abrange 7 países, 7 bonitinhos, e ela está ali numa área de... Tanto ela é banhada pelo Atlântico, na sua parte leste, e na sua parte oeste, ela é banhada ali pelas águas do Pacífico, né? Ela está meio no meio. E está ali interligando duas porções de terras maiores. Ok. O país mais populoso da América Central Continental é a Guatemala, a gente falou dele, desse bonitinho, que tem a maior quantidade de pessoas habitando dentro da América Central Continental. O que mais? Vimos que a América Central Continental e a América Central também insular são suscetíveis, são áreas vulneráveis a ocorrer tanto furacões, tornados, né, que podem atingir até 200 km por hora para devastar esses países, garantir, ou seja, devastar tanto do ponto de vista social quanto econômico, porque
demanda muito money para você reconstruir esses países. Então, eles estão ali numa área que pode ocorrer, né? Que ocorrem furacões e bem fortes, bem intensos, que devastam esses países. Então, eles sofrem bastante quando isso acontece. Por quê? Porque, no geral, são países pobres, são países que são economias em desenvolvimento e são economias pobres, e que, quando ocorre um evento como esse, um evento meteorológico como esse, afeta o país como um todo e afeta também o processo de reconstrução, que demora, que é lento, porque são economias pobres, certo? E eles também estão numa área ali vulnerável a terremotos, né? A ocorrência de terremotos. Tanto a América Central continental quanto a América Central insular. Então, também são vulneráveis a essas questões ligadas à movimentação das placas tectônicas, esses grandes tremores de terra, que devastam esses países também. Então, assim, eles sofrem de todo jeito, né? Essa questão aí natural, física. Sim, Arisaia, no litoral do Mar das Antilhas, tipo, na parte... Ó, o mapa tá na cabeça já, viu? O mapa tá na cabeça. Naquela partezinha ali, próximo à América Central e Insular, tipo assim, na parte leste, tem poucas quantidades de pessoas habitando, né, na América Central continental. E por quê? Porque na parte mais leste... Eita, boa, falta 10 minutos. Porque na parte leste tem menos pessoas habitando na América Central continental. Qual o motivo para isso? Um de cada vez, não precisa, sabe? Tá congestionado a fala de vocês. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Fala devagar. Primeiro você, Qual Vitória. foi a pergunta? Olha, por que que na América Central continental as pessoas não habitam muito aquela partezinha leste, que está próxima ali do Mar das Antilhas? Não habita muito. Tem uma questão ali que faz com que não tenha uma grande densidade demográfica. Muitas pessoas habitando... Sim, eu vou chutar, assim, é o que tá na minha cabeça. O que eu acho que é por causa dos furacões. Não. As florestas tropicais? Muito bem. É uma área de florestas tropicais, exatamente. É uma área muito densa de vegetação e, de certa forma, impede a ocupação ali no espaço. Ou faz com que as pessoas procurem outros locais. Ok, é isso aí. Tem mais outra coisa? Não, né? O livro de Chagas é essa questão das florestas tropicais, que se concentra mais naquela partezinha leste. E aí não tem muita gente habitando, é isso mesmo. Sim, então a maior parte das cidades mais importantes do México, né? Que México, menino? Eu, hein? Que México? Lembrei do México agora. As cidades mais importantes da América Central Continental se localizam naquela partezinha oeste, mais próximo do Pacífico. E aí a gente vai ver que as principais capitais dos países, né? Da América Central Continental se localizam realmente nessa parte oeste. E o livro destaca aí quais são, né? E aí, isso aí dá decorrência de quê? De solos mais férteis, que são encontrados na parte mais oeste, e também de um clima tropical úmido, favorável para a ocupação das pessoas. Composição étnica. A América Central Continental, ela é miscigenada? Miscigenada entre quais povos? Indígenas e espanhóis. Indígenas e espanhóis? Aí, o que mais? Tem alguma diferença? Tem mais alguma coisa para falar? Tem alguns países aí que predomina a população descendente de africanos? Tem, né? Tem uns casos aí. Na... Um de cada vez. Vocês ficam congestionando a voz? Falando de uma vez só? Não. Na Nicarágua e na Costa Rica são encontrados muitos Olha esses descendentes de africanos. Só tem aqui. Tem a Hum. Guatemala, aí tem a Nicarágua, eu não sei pronunciar esse nome não. Nicarágua? Esse Nicarágua. nome aí. E Então, a Costa Rica. Na Guatemala, em Nicarágua e na Costa Rica, tem muitos descendentes de africanos também. Sim. Por quê? Porque eles foram trazidos na época da colonização para trabalhar. Em quê?
Nos Nas plantations. plantations. E o que eram as plantations? Ai, meu Deus, calma. Quem foi que falou aí? Tá muito congestionado. Vocês estão falando tudo uma vez só. Tá atrapalhando até a minha audição aqui. O que eram essas plantations? Os africanos foram para lá porque eles quiseram? Foi de forma forçada? Foi como? Foi fazer o quê? Uma forçada. Forçada? Eles foram escravizados, então. Mão de obra. Para quê? Para as plantations. E as plantations faziam o quê? O que é uma plantation? Produzia o quê? Era voltada para o mercado interno? São grandes extensões de terra que tem variadas espécies, tipo de Isso. vegetações. Não sei explicar. São grandes lotes de terra que diferentes tipos de plantações. Eu achava que era Produtos tropicais? Fértil. Com solos férteis? Produzia para o mercado interno ou mercado externo? Interno? Hã? Os Não era colonizadores mercado não? externo. Mercado Externo. Ah, eu anotei isso aqui na minha resenha. Peraí. Foi embora, minha filha. Peraí, deixa eu achar agora. Vendia para o mercado externo, ok. A utilizava mão de obra escrava. Escravizada. Ok. Eram produtos tropicais? A maior parte do que se produzia eram produtos tropicais, já que se localiza numa zona tropical? Sim ou não? Calma aí, na minha resenha tem isso aqui. Era baseado em atividades primárias no cultivo de cana-de-açúcar, cacau, café e banana. Isso, os E produtos mais produzidos, exportados. aí, no período Ou seja, colonial, produto os tropical. melhores... Aí tem isso Utilizava os aqui. melhores solos. No período Isso. colonial, eles utilizavam os melhores solos como plantation para o mercado externo. Pronto. Muito bem, perfeitos. Então, na verdade, nesses países aí, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, que tem uma grande presença de população descendente de africanos, né? Afrodescendentes, é em decorrência desse trabalho aí do período colonial forçado, né? Nas plantations. Ok, perfeito. Estão sabendo legal. Agora, condições socioeconômicas. Como são as condições socioeconômicas dentro dessa porção da América Central? A galera vive bem, dá vida e vida. Tem alguns problemas que são recorrentes, que acontecem entre eles, que eles precisam resolver. Quais? Um de cada vez. Vocês ficam congestionando. Três minutos em 33 para terminar a aula. E eu ainda não falei da América Central Insular. E aí, tem alguns problemas. Quais são as condições de vida nesses países da América Central Continental? Tem uma alta taxa de mortalidade infantil, analfabetismo e grandes desníveis sociais. Isso quer dizer o quê? Que eles precisam resolver problemas em que setores? Da saúde e da educação. E o que mais? Diminuir a desigualdade de renda, né? Entre pessoas. Quer dizer que nesses países, grande parte da renda tem aqui. está poucas pessoas e a pequena parcela da renda está nas mãos da maior parte das pessoas. Diga aí, Maria Clara. Não, você já falou. Ok. Outra coisa, essa condição de vida tem a ver com a grande taxa de pessoas que saem de alguns países aí, como Honduras, Guatemala, saem para os Estados Unidos, tem a ver com a condição de vida dentro desses países. Por isso que eles emigram tanto. Tem a ver com a condição de vida dentro do país. Sim ou não? Sim, porque as condições lá são precárias. Tô agoniada. Aí sim, ó, a urbanização na América Central Continental se intensificou nas últimas décadas. Urbanização é o quê? Aumento populacional nas zonas urbanas. Se está dizendo que se intensificou e tal, mas tem um paizinho aí que ainda predomina a população rural, que é Belize, né? Ok, precisa decorar isso não, pelo amor de Deus. Aí vai falar de economia. Aí vamos lá. Eu pego e faço uma pergunta na prova. O que é que... Deixa eu olhar aqui. A gente precisa... Falta 2 minutos, viu? Meu Deus!
E agora, Zé? Vai dar certo amanhã. Não. O que é que esse processo, o que é que a economia tem a ver com o processo de colonização deles? O que é que a economia da América Central, continental, e da América Central insular, a economia deles, que predominam atividades do primeiro setor da economia, né? Tanto na América Central continental, olha, eu quero que vocês comparem a economia da América Central continental com a economia da América Central insular. Vocês vão ver que são países que produzem e exportam mais produtos no setor de agropecuária, extrativismo, certo? Eles se destacam mais nesses setores. Todos dois, tanto a parte da América Central continental quanto a insular. É claro que o turismo desempenha atividade importante, mas as atividades mais econômicas mais importantes são atividades ligadas ao primeiro setor da economia. O que é que isso tem a ver com colonização? É uma herança do processo de colonização desses países. Quando os colonizadores chegaram lá, eles produziam esses produtos aí do primeiro setor da economia, e aí quando eles se tornaram independentes, passaram a produzir e exportar também produtos frutos do primeiro setor da economia,